Bom, pessoal, vamos agora falar sobre as instalações e os equipamentos. De acordo com o novo RISPOA, que nada mais é que o Decreto 9.013, ele trouxe uma nova versão, um novo nome para o antigo nome que o antigo RISPOA de 1952 tratava. O antigo RISPOA chamava de matadouro de aves e coelhos. Agora, o novo RISPOA trouxe como abatedouro frigorífico, ok? Mas, se nós formos olhar para a portaria 210, a portaria 210 vai chamar de matadouro de aves. Então, é importante que você, aluno, tenha em mente esses dois nomes. Como que a banca vai cobrar? É isso que você tem que pensar. De repente, se o examinador tiver se pautando na portaria 210, ele vai se amarrar a este nome, matadouro de aves, e a todo momento ele pode chamar na questão, de acordo com a portaria 210, e tratar com esse nome. Agora, se ele vincular a pergunta ao RISPOA, né, o decreto 9.013, ele vai tratar como abatedouro frigorífico. Mas também, muitas vezes, ele pode citar a portaria 210 e chamar de abatedouro frigorífico. Então, é importante que você, aluno, tenha em mente esses dois nomes, para não se confundir, para chegar no momento e falar assim, nossa, mas eu li no RISPOA que era abatedouro frigorífico, mas eu li na portaria 210 que é matadouro, o que eu faço? Então, tenha em mente as duas coisas. É por isso que nós estamos trazendo para você essas duas nomenclaturas, para que não gere confusão no aluno, ok? Então, portaria 210 vai tratar com o nome matadouro, tá? Ou matadouro de aves. E o RISPOA decreto 9.013 vai tratar como abatedouro frigorífico. Estamos esclarecidos quanto a isso? Ok? Bom, é muito importante, então, agora que nós vamos falar um pouco mais sobre as instalações dos equipamentos, tratar sobre a localização. Gosto muito de trazer a explicação nessa foto aqui, que é uma foto da internet, de um abatedouro frigorífico de frangos, para a gente começar a detalhar aquilo que está escrito na portaria 210, mas de uma forma mais didática, de uma forma que você consiga visualmente identificar aquilo que a portaria está pontuando e comece a associar essas informações. Então, vamos ler e começar a discutir isso aqui. O matadouro deverá ser instalado no centro de um terreno elevado cerca de 1 metro. Bom, quando você lê essa informação solta na portaria, tudo escrito preto em branco, muitas vezes você vai falar assim, ah, tá, legal, próximo. Você vai pular e não vai dar tanta atenção para isso. Mas, trazendo dessa foto, é importante que você entenda sanitariamente por que isso é trazido. Se eu tenho uma construção no centro de um terreno, isso possibilita muitas coisas, inclusive, vamos pensar, uma das coisas seria, vou traçar um programa de controle integrado de pragas. Para eu fazer todo o programa de controle de anel, de pontos de iscas, isso facilita muito quando eu tenho um abatedouro construído no centro. As práticas higiênico-sanitárias são melhores. Para a condução dos caminhões, dos veículos ao redor desse abatedouro, é muito mais prático. Ou seja, ele tem que ser instalado no centro para facilitar uma série de atividades inerentes ao abatedouro. E quando a gente pensa elevado cerca de 1 metro, por que isso? Imagine você, se você tiver uma construção de um abatedouro frigorífico construído de uma forma, vamos dizer assim, ao invés de ser para cima, se você tiver para baixo, toda a água de chuva, toda a água que eu tiver circulante, ela vai culminar no centro do abatedouro, ou seja, eu vou ter um sério problema. Então, é importante que ele esteja elevado justamente para que todas as águas possam não permanecer parada nesse terreno, e sim que ela possa escoar. Então, é importante que você tenha em mente não só esses conceitos do porquê, né, mas também essa numeração, cerca de 1 metro elevado. Outra coisa que traz é que deve ser afastado preferencialmente 5 metros da via pública. Então, imagine nessa foto aqui que eu tenha, passando bem ao lado aqui, após a cerca divisória, uma rodovia, né? Uma via pública.
E por que que é importante eu ter essa distância? Entre outros muitos fatores, não só por uma questão, vamos dizer, de cheiro, de alguns fatores que a própria indústria pode eliminar, mas eu avalio muito pelo critério de risco, né? Então, se eu tiver, exemplo, uma estação de tratamento de água aqui, imagine se essa estação de tratamento de água fosse colada à divisória e ela tivesse um acesso muito próximo da via pública. Imagine se uma pessoa ali estivesse passando e jogasse dentro desse tanque de tratamento de água um veneno de rato ou qualquer outro tipo de substância que poderia comprometer a todo o tratamento de água da rede do abatedouro, né? Então é importante esse afastamento justamente para trazer uma segurança maior ao abatedouro. E, portanto, você entende que existe esse conceito por trás disso, o porquê de ser afastado, e também 5 metros é a determinação que a portaria 210 traz para nós. É importante que na área de circulação seja pavimentada. Por quê? Eu tenho toda uma circulação de caminhões aqui passando, outros veículos, e se ela não tiver pavimentada, toda essa poeira ela vai suspender e ela pode, exemplo, aqui eu tenho uma doca, que é uma expedição de carregamento de caminhões, que essa poeira pode ir toda para dentro da minha estocagem, da onde eu estou expedindo o meu produto. E sabemos nós que dentro da microbiologia, micro-organismos estão presentes também em poeira e no ar. Tá? Então é importante que a área de circulação seja pavimentada justamente para aumentar a segurança do produto final que está sendo expedido. Ok? Outra coisa que a portaria 210 nos traz é sobre as condições das entradas, né? Então, o que que ela diz? Entradas laterais que permitam a movimentação e circulação independente de veículos, transportadores de aves vivas e veículos transportadores de produtos, quando possível, com entradas independentes. Vamos entender isso aqui melhor? Ok. Então, eu vou apontar para vocês aqui uma entrada. Eu tenho uma entrada lateral, ok. Se eu tiver, por que que ele traz, quando possível, entradas independentes? Para evitar a contaminação cruzada, tá? Então, quando eu tiver uma entrada, vamos dizer que aqui seja a entrada e saída de veículos que transportam o produto pronto. Não é nada interessante que por essa mesma entrada eu tenha a circulação de caminhão com aves vivas. Aves que podem, por algum motivo, por causa de fezes, de penas, transmitirem por uma contaminação direta ou indireta, essa contaminação para o produto final. Tá? Então é por isso que essa informação está presente aqui. Entradas laterais que permitam a movimentação e circulação independente de veículos e, quando possível, entradas independentes. A exemplo desse abatedouro aqui, o que que a gente tem? Uma entrada, uma circulação, entrada e saída de veículos que transportam produtos acabados e numa outra ponta do abatedouro, uma entrada independente e separada, né? A circulação dos caminhões transportadores de aves vivas. Portanto, tudo isso é para evitar a contaminação cruzada. Estamos definido isso aqui? Ok? Somente será autorizado matadouros de aves localizados no perímetro urbano, depois de ouvida quem? Autoridade de saúde pública, do meio ambiente e da prefeitura municipal. Até eu não trouxe uma foto aqui, por quê? Porque abatedouros frigoríficos construídos dentro de perímetro urbano são aqueles muito antigos, né? Hoje, o que a gente tem a realidade é que eles são afastados, né, dos perímetros urbanos. Mas, né, na condição da portaria 210 de 98, se houver abatedouros frigoríficos, né, construídos nessas condições, o que que eu tenho que ter de aprovação? Isso é importante você ter em mente, 3 instâncias aqui. Depois de ouvida a saúde pública, depois de ouvida o meio ambiente e prefeitura municipal. Então, tenha em mente que eu preciso da chancela dessas 3 instâncias.
E não será autorizado o funcionamento ou a construção de matadouros de aves quando localizados nas proximidades de outros estabelecimentos que, por sua natureza, passam a prejudicar a qualidade dos produtos destinados à alimentação humana, que são processados nesses estabelecimentos de abate. Tá? Então, se eu quiser construir um abatedouro frigorífico, de repente, perto de outras indústrias alimentícias, restaurantes, ou qualquer coisa que devido a aquilo que eu emito, que eu posso ter de emissão de gases, de poluentes, dentro do meu abatedouro frigorífico, o meu abatedouro de aves ou abatedouro frigorífico de frangos, isso não vai ser permitido. Tá? Isso aqui não será autorizado o funcionamento. Bom, o que a portaria 210 traz de definição quanto às instalações? É o setor de construção civil do estabelecimento, propriamente dito, e das dependências anexas, envolvendo também sistemas de água, esgoto, vapor e outros. Agora aqui, nós vamos pontuar para você, aluno, fotos e coisas que são pontuadas na portaria 210 para facilitar a sua compreensão. Tá? Então, uma vez que sabemos que as instalações estão dentro do âmbito das construções civis e também está relacionado a dependências anexas e sistema de tratamento de água, esgoto e vapor, vamos trazer fotos e vamos pontuar passo a passo para que você compreenda melhor as instalações. Quanto à construção, suas características deverão atender às seguintes especificações. Vamos lá? Vamos falar do piso? Bom, vou ler passo a passo e explicando para você através dessa foto para ficar mais fácil a compreensão. A portaria 210 trata que o piso deve ser liso e antiderrapante. Pessoal, olhando essa foto aqui, por que ele tem que ser liso? Porque se ele tiver fissuras, evidentemente, isso vai dificultar muito a higienização. E tudo aquilo que eu tenho de limpeza e sanitização vai ficar comprometido. Antiderrapante também, né, por uma questão até de segurança do trabalho, para o funcionário não sair escorregando e criando alguma condição de acidente de trabalho. Então, estamos entendidos quanto a liso e antiderrapante? E impermeável e com declividade. Impermeável, justamente por quê? Porque se ele não tiver uma camada protetora que cele os poros presentes no piso, a minha higienização também vai ficar muito comprometida. Então, sem dúvida, ele deve ser impermeável. E a declividade, porque um piso que não tem uma boa declividade, ele tem água parada. Né? Então, se essa água ela não tem uma tendência natural a escorrer ali para facilitar até a passagem com um rodo, a retirada dessas águas paradas, esse abatedouro provavelmente vai ter sérios problemas com águas paradas. Agora, vamos falar sobre quanto que tem que ser essa declividade. Dependendo da sua banca, se ela quiser entrar em detalhes minuciosos com relação a números, ela pode muito bem querer cobrar, né? Quanto é essa declividade? Então, a portaria 210 diz que pode variar de 1,5% a 3%. Tá? Então, nós nunca sabemos aquilo que eles vão querer saber de você. Será que eles vão querer saber apenas um conceito ou eles vão entrar no mérito da numeração? Se eles quiserem saber detalhes, temos aqui de 1,5% a 3%. Tem que ser resistente a choque, atrito e ataques ácidos. Por que eu estou dizendo resistente a choque e atritos? Imagine que você está transportando uma balança, você derruba essa balança no chão, só que o piso é muito fraco, ele bate, ele trinca, e a partir desse momento eu tenho um piso trincado. Como que isso vai servir para a questão de higienização? Vai ser péssimo, né? Porque eu tenho um piso trincado. Então, ele tem que ser resistente a atritos, às vezes alguma coisa que você vai empurrar de equipamento, e também a esses impactos, a esses choques, para ele não quebrar ou trincar tão fácil assim. Tá? E por que resistente a ataques a ácidos? Muitos detergentes que nós trabalhamos dentro dos abatedouros, eles podem ser ou muito básico ou muito ácido. Então, se eu tiver um ataque ácido naquele piso, ele não pode corroer.
né? Ele tem que se manter resistente àquilo. Então, por isso que é tratado essas especificações na portaria 210. É permitido no piso material Gresite, Corodur, cerâmica industrial, cimento, e essas reticências se remetem a outros tipos que o departamento o DIPOA, né, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ou o CIF local, aprovem para a construção. Aí, às vezes, você pergunta, mas o que é Gresite, o que é Corodur? São tipos de pisos, tá? No caso aqui, nós temos uma cerâmica industrial, que é um piso mais liso, ok? Mas tenham em mente que Gresite e Corodur, eles são tipos de piso. Até depois, na hora que a gente estiver falando de paredes, você vai ver que esse termo Gresite, ele se repete, ok? E o que eu tenho que ter entre piso e parede? Que é esse cantinho aqui, né? É essa junta entre piso e parede. Eles têm que possuir ângulos arredondados. Geralmente, eles fazem um acabamento arredondado. Por quê? Esse acabamento arredondado permite que não haja água parada, né? E facilite a remoção não só de resíduos cárneos ou resíduos de gordura, como a própria água. Ok? Então, é importante que no acabamento, aqui nessa foto, nesse setor em específico, nós não temos um acabamento arredondado, tá? Mas dentro ali do abatedouro, a partir do momento que você passa ali para dentro dele, já essas circunstâncias de ângulos arredondados acontecem. É isso que nós temos que entender que a portaria 210 nos traz. E sobre materiais não especificados? Materiais não especificados devem ser aprovados pela IF. Ao longo da portaria 210, outras legislações, muitas vezes você vai ver que ela dá uma margem de abertura, né? Então, às vezes ela vai falar assim, é possível você construir assim, assim e assado, mas existem possibilidades desde que sejam aprovados pelo CIF, né, pela Inspeção Federal, ou por instâncias superiores, assim como o DIPOA, ok? Bom, pessoal, encerramos aqui mais um bloco. Eu espero que você tenha gostado e qualquer dúvida, nos mande a sua pergunta, ok?